Dando continuidade ao curso de Análise de Demonstrações Contábeis, nessa aula vamos estudar os índices de rentabilidade. Essa aula está construída com base nas literaturas listadas aqui. Vamos inicialmente discutir o conceito dos índices de rentabilidade. A ideia dos índices de rentabilidade é medir quanto o investimento está rendendo ou quanto o patrimônio está rendendo. Então, a ideia é verificar o desempenho do valor que foi investido na empresa e ele vai gerar uma dimensão relativa, porque ele compara números do resultado, que expressam um fluxo durante o ano, com um valor investido. Então, isso vai gerar para a gente um percentual que expressa uma taxa. A ênfase, portanto, está na análise do desempenho econômico da entidade. E, nesse caso, é importantíssimo avaliar como a empresa está inserida no seu ambiente. Portanto, os padrões setoriais são importantíssimos para serem avaliados. Bom, vamos então inicialmente discutir o índice de retorno sobre o investimento, também conhecido como ROI, uma sigla em inglês, Return on Investment, e também conhecido como ROA, Return on Assets. O objetivo basicamente é verificar quanto o ativo, lado esquerdo do balanço, está gerando de rentabilidade, de retorno. E, claro, o índice, em termos conceituais, segue a mesma lógica que a gente já comentou. É uma medida de lucro versus o ativo. As grandes questões são: qual é o lucro que nós vamos considerar? Então, a gente tem que pensar qual é o lucro produzido pelos ativos e quais são esses ativos que estão produzindo esse lucro que nós vamos considerar. Bom, pensando em termos do balanço, pelo menos como ele é publicado, ele normalmente vem com os ativos, todos os estados aí do lado esquerdo, segregados em circulante e não circulante. Do lado direito temos o patrimônio líquido, que é o capital próprio, e os passivos segregados em circulante e não circulante. Com relação à demonstração de resultado, o que nós temos normalmente é a apresentação do início da DRE com a parte principal da operação, lucro bruto, despesas principais operacionais da empresa. Também temos receitas financeiras, que podem ser geradas a partir de aplicações financeiras que a empresa possa ter. Despesas financeiras, normalmente atreladas a passivos financeiros. E um bloco de imposto de renda, finalmente o nosso lucro líquido. Agora, qual é o nosso problema aqui? Será que o lucro líquido é uma medida de lucro produzida pelos ativos? Visivelmente, nós temos um bloco de resultados aqui que não estão associados aos ativos. São as despesas financeiras. Elas estão associadas aos passivos financeiros. Se a gente calcular essa rentabilidade do ativo baseada no lucro líquido, essa medida pode variar em função de alguma coisa que não tem nada a ver com ativo, porque a despesa financeira tem a ver com o custo do passivo. Então, a gente tem que fazer um rearranjo na demonstração do resultado para medir um lucro que a gente possa comparar com o ativo sem esse efeito da despesa financeira. Ora, mas no lado direito do balanço nós não temos só passivos financeiros, nós também temos passivos operacionais. Existem algumas despesas aqui que estão também atreladas a passivos operacionais, e aí fica difícil saber quais dessas contas de resultado estão especificamente ligadas a passivos operacionais. Só que nesse caso, como está tudo relacionado à operação, o que no fim das contas para a gente interessa é o retorno da operação. Então, portanto, o que nós vamos fazer com o balanço? No balanço patrimonial, nós vamos reclassificar o passivo operacional para o lado esquerdo do balanço. E aqui do lado direito, então, a gente preserva o patrimônio líquido e no lado dos passivos nós teremos apenas passivos financeiros. E na DRE, o que nós vamos fazer com o resultado?
Bem, a ideia então é separar o resultado em dois grandes blocos. Qual é o bloco do lucro dos ativos, esses ativos líquidos, passivos operacionais, separado do bloco que tem a ver com o custo dos passivos. Como a gente faz isso? Então, a parte inicial está relacionada à operação, então não há problema nenhum. As despesas operacionais da mesma forma. As receitas financeiras, embora possa não ter diretamente a ver com a operação principal da empresa, estão relacionadas normalmente aos ativos. Então, como a nossa ideia aqui é calcular a rentabilidade dos ativos, também não há maiores problemas em deixar as receitas financeiras aqui nesta conta. O imposto de renda ele é um número só calculado sobre o lucro antes do imposto de renda, que é um lucro global, que inclui tudo. Porém, a despesa financeira sozinha, se ela não estivesse na DRE, o imposto de renda seria maior, porque a despesa financeira gera um benefício fiscal, uma dedução para a empresa. Quando a empresa contabiliza e deduz despesa financeira, ela diminui o imposto de renda dela. Então, o que nós vamos calcular aqui é a despesa financeira líquida do imposto de renda. Na verdade, a gente está calculando o efeito do benefício fiscal da dívida que ocorre quando a empresa contabiliza a despesa financeira e deduz essa despesa financeira para fins fiscais. Então, o imposto de renda global do resultado nós vamos ter que subdividir. Se as contas estiverem certas, nós vamos subdividir a DRE em dois blocos. O primeiro pedaço é o lucro operacional dos ativos operacionais, que são os ativos líquidos dos passivos operacionais, e a despesa financeira, que tem a ver com o passivo financeiro, só que líquida do imposto de renda. Só que esse lucro líquido final, ele tem que fechar com o lucro líquido original da empresa. Portanto, para a medição correta desse retorno que a gente quer avaliar, a gente deve comparar o lucro gerado pelo investimento com o investimento correspondente. O ROE, portanto, será o lucro operacional líquido, nesse primeiro bloco da DRE, que tem a ver com o ativo, e esse investimento que nós estamos chamando aqui são os ativos líquidos dos passivos operacionais. Um ponto fundamental, o lucro operacional é uma medida de fluxo, é uma medida de um período. Já o investimento é um saldo de balanço. Então, portanto, para uma medição correta desse retorno, devemos levar em conta o saldo desse investimento médio ao longo do período, porque o saldo final do investimento, na verdade, já incorporou o próprio lucro que foi ocorrendo e foi afetando o investimento. E o saldo inicial também acaba subavaliando o retorno, porque os lucros vão se incorporando aos ativos à medida que o tempo vai passando e, portanto, o lucro de um ano ele não tem a ver com o investimento só do início do ano. Então, por isso, o cálculo da rentabilidade com o investimento médio é um cálculo que faz mais sentido. Na sequência, nós vamos apresentar uma decomposição desse índice. Essa decomposição é denominada também na literatura por fórmula Dupont. A Dupont é uma empresa da área química. Esse nome, Fórmula Dupont, não é por acaso, foi um funcionário da empresa que acabou desenvolvendo essa abertura do ROI. Eu até trouxe aqui a citação a um artigo que descreve essa história e o ROI, o retorno do investimento, ele é decomposto em duas medidas, o chamado giro e a margem. Então, essa é a nossa fórmula que já vimos. Vamos calcular uma medida chamada de giro. O cálculo é baseado em receita sobre investimento. Então, receita é o quanto eu vendi, investimento, esse mesmo investimento, tá? Então, ativos líquidos, passivos operacionais. Então, a ideia de giro é quantas vezes eu estou girando o valor que eu investi. Imagina que eu investi 10 mil num negócio e durante um período eu vendi 30 mil. Significa que
nesse período eu girei 3 vezes o meu investimento. E a medida de margem tem a ver com o quanto a empresa consegue de lucro em relação à receita. Esse é um conceito que nós já vimos lá na análise vertical da DRE. E aqui nós, claro, vamos trabalhar com essa medida de lucro que nós calculamos, já ajustada, e quanto esse lucro representa da receita líquida. A ideia é verificar qual é a margem de lucro da operação, quanto a empresa está ganhando para cada valor aí de receita que ela tem. Então, quando a gente coloca esses dois conceitos juntos, multiplicando um pelo outro, a receita se anula e sobra o lucro sobre o investimento. Então, a ideia dessa decomposição é verificar de que forma a empresa está gerando a rentabilidade do seu investimento. Ela está gerando a rentabilidade com mais giro, ou com mais margem, ou com uma composição das duas, e na verdade isso também depende muito de cada segmento. Existem segmentos que trabalham com margens mais apertadas, porém com um fluxo de venda mais alto, com um giro, com um volume muito maior. E em outros negócios, o giro é bem menor, o volume de vendas é bem menor, mas a margem de lucro é bem maior. Então, os dois, na verdade, unidos, dão um equilíbrio do retorno do investimento. E, finalmente, o retorno sobre o patrimônio líquido, também conhecido como ROE, Return on Equity. Então, agora nós estamos observando apenas o PL. Então, aqui a ideia é verificar quanto o capital próprio está obtendo de retorno. Claro, isso é uma medida contábil, não significa o quanto aquele acionista está tendo de rentabilidade, nem quanto as ações variaram naquele período. E aí as mesmas considerações, os mesmos cuidados devem ser levados em consideração. Qual é o lucro que deve ser considerado e qual é o PL que deve ser considerado. Em relação ao lucro, já não temos mais aquela problemática de existirem elementos que pudessem contaminar a nossa medição de rentabilidade do patrimônio líquido, porque o lucro líquido, de fato, ele está relacionado integralmente ao patrimônio líquido. Agora, o que nós temos de dificuldade é com relação ao saldo do patrimônio líquido. A qual medida de patrimônio líquido nós consideramos? Se nós partirmos do lucro líquido sobre o PL final, ora, o PL final está com o lucro incorporado dentro dele. Então, a rentabilidade do PL calculada com base no lucro sobre o PL que já está com o próprio lucro fica distorcida. Bom, por outro lado, esse lucro provavelmente foi distribuído uma parte para acionistas, então ele já está com algo extraído. Bom, e se a gente usar o patrimônio líquido inicial? Seria uma alternativa, mas aí eu posso ter tido, por exemplo, um aumento de capital em fevereiro, que já contribuiu para gerar lucro no período, e se eu calcular o lucro sobre o PL inicial, esse ROI não vai capturar adequadamente a rentabilidade deste patrimônio líquido, porque o lucro já foi produzido por este capital que já foi agregado no período, mas o PL, que é o denominador, está sem este capital próprio que foi agregado no período. Bom, então o patrimônio médio seria o ideal? Pode ser, mas ele também pode ter problemas se, de repente, se houver um aumento de capital, por exemplo, e esse aumento de capital ter ocorrido muito no final do período. Então, muitas vezes os analistas fazem contas de diversas formas, por exemplo, ROI com patrimônio inicial, ROI com patrimônio médio, comparam para ver se tem muita diferença, e aí se der muita diferença, talvez eles vão verificar o detalhe para ver qual faz mais sentido naquele período. Seria uma forma mais prática de conduzir. E, novamente, a gente sempre comenta aqui, a Lei 9249 de 95 interrompeu o processo de correção monetária nas emoções contábeis no Brasil. Portanto, desde 1º de janeiro de 96, as empresas não corrigem mais esse patrimônio líquido. Então, uma empresa antiga que tem esse patrimônio formado desde lá de trás, quando a gente calcula esse lucro
e divide por um patrimônio líquido que na verdade está defasado, não está atualizado, essa medida não está representando adequadamente a rentabilidade mais próxima da realidade. Daria até para a gente fazer estimativas de quais seriam esses impactos e, claro, se houver tempo, disponibilidade de dados e conhecimento específico para fazer esses ajustes, óbvio, pode-se trabalhar com ajustamentos por inflação para se calcular índices ajustados.